Neste Jornal Domingo vou agora estar à conversa com o Presidente da República. Muito boa noite, Sr. Presidente. Obrigado pela sua disponibilidade. É um gosto. Sei que está a vir dos Estados Unidos da América, uma viagem longa e cansativa de 12, onde participou na sua última Assembleia Geral das Nações Unidas e também para falarmos um bocado da Constituição da República, que vai celebrar 29 anos. Na ONU, deduzo que estas questões económicas devem ter dominado a agenda bilateral dos presentes na conferência e também de toda a Assembleia Geral, não é? Porque o pós-pandemia neste momento será uma grande incógnita. Como é que o mundo vai recuperar desta crise económica que nós estamos mergulhados? Sim. Muito boa noite a todos. Realmente a questão da pandemia Covid-19 e, sobretudo, o impacto social e económico devastador que teve na maioria dos países e as perspectivas do pós-Covid-19 foram temas dominantes das intervenções no debate na Assembleia Geral, na 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, pelos poucos dias que lá estive, as intervenções dos chefes de Estado e de Governo presentes, denotou sempre essa tónica. Os efeitos, a necessidade de atenuá-los, a questão das desigualdades que foram manifestadas também com a crise e com a pandemia, e que mostra que cada vez mais a diferença, as desigualdades entre os que têm e os que não têm, os que podem e os que não podem, está a acentuar-se. E para isso é preciso que haja um combate determinado, perseverante, sobretudo... E sente que há uma vontade política por parte dos países que podem ajudar os mais necessitados. Eu acabei de dar uma notícia agora que os ingleses ainda não estão muito confiantes em relação... Sim, eu ouvi esta notícia e só nos deve levar a estimular-nos a prosseguirmos com determinação para convencermos, por exemplo, de que deve haver um reconhecimento dos certificados de vacinação, desde que tratando-se de vacinas que são conhecidas pela OMS ou dos organismos afins. Os números relativamente à África são preocupantes. Felizmente, para o nosso caso particular, os números são mais satisfatórios e, portanto, é necessário que também os africanos, a nível das suas instâncias, da União Africana, da CEDEAO e das outras organizações subregionais, insistam, prossigam e aprofundem uma espécie de diplomacia Covid. Como, por exemplo, que é uma nova forma de fazer diplomacia. Como nós, por exemplo, em Cabo Verde, estamos a tentar fazê-la e fazemos também a diplomacia pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Portanto, temos que adaptar os instrumentos das relações internacionais de diplomacia aos novos tempos, aos tempos que nós vivemos e também adaptando às crises, porque vamos passando, nomeadamente, esta crise da pandemia. Mas foi uma tónica muito forte da Assembleia Geral. Por exemplo, em relação à forma como os países vão ultrapassar a crise. Cabo Verde, eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer isso, ouvi também o Vice-Primeiro-Ministro e provavelmente o senhor também das Nações Unidas deve ter colocado tónica nesta questão. O perdão ou a reconversão da dívida de países como Cabo Verde. Acredita que isto vai ser possível? Há vontade política para que isto aconteça? Em que pé que estão as negociações? Como é que digamos que há dois planos distintos, mas complementares. Do ponto de vista de Cabo Verde, eu, por exemplo, referi-me isso no meu discurso na Assembleia Geral. Filo no encontro que tive com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas também o fiz nos encontros bilaterais que tive com o chefe de Estado com quem me encontrei. Com a Namíbia, com as Maldivas, a Eslovénia, Guiné-Bissau e outros. Se, por um lado, a batalha para que perdão, alívio e alternativa a nível das instâncias mais amplas internacionais é um caminho talvez mais difícil, deve ser feito também, digamos, um trabalho nesse sentido junto dos parceiros bilaterais. Por vezes é mais fácil junto dos parceiros bilaterais obter, digamos, a nível macro, não é? Do que, digamos, porque somos nós em confronto com um parceiro. Um país pequeno como Cabo Verde, digamos, a pledoyer numa instância de 100 e tal países ou de 50, é mais difícil nós marcarmos a nossa posição. Mas, digamos, esse é um elemento fundamental da nossa diplomacia e creio que temos feito com algum vigor, com
alguma lucidez e alguma inteligência procurando isso, porque, digamos, é um instrumento e é um mecanismo fundamental para que possamos atenuar e aliviar o impacto tremendo desta pandemia, sobretudo no nosso caso, que, segundo dados existentes, somos o país africano e país insular em desenvolvimento que sofreu com maior dimensão o impacto social e económico desta crise, tendo uma contração chegada a 14,8%. E de que forma é que o Governo deverá resolver este problema? Olha, o Governo, na minha opinião, deverá reforçar, aprofundar, fazer todos os esforços, ter a criatividade suficiente para continuar a encontrar mecanismos de apoio aos segmentos mais vulneráveis da população, a procurar medidas que impeçam a falência das empresas. É a única forma de defender o emprego, defender os rendimentos das famílias e, digamos, manter vivo um tecido social e evitar, digamos, farturas muito relevantes naquilo que é fundamental para Cabo Verde, que é a sua coesão social. Mas isto vai obrigar também a um aumento do endividamento público. Acredita que, naturalmente, acredita que do Palácio do Platô o próximo presidente, ou este, deveria impor um teto ao limite orçamental? Não diria impor um teto. Deve procurar dialogar abertamente e frontalmente com o Governo, com os governos, de forma que haja um esforço para que haja um equilíbrio entre as necessidades de procura de recursos para financiar, digamos, os efeitos da crise, os efeitos nefastos da crise, e procurar, digamos, conter o estoque de dívida pública, o déficit orçamental, a balança de pagamentos com o exterior a níveis que possam ser suportáveis a prazo. É um exercício de veras difícil num contexto. Imagino como os governos, ou o governo de Cabo Verde, qualquer que ele seja, as dificuldades com que se bate para que mantenha este desafio, este binómio, numa perspectiva de equilíbrio. Não é um exercício fácil. Cabe ao Presidente dialogar, ajudar a construir soluções, sugerir, propor, sendo certo de que o Presidente deve ter a consciência de que a execução da política interna, nomeadamente nesse setor, cabe ao Governo. Uma última nota em relação à sua participação na Assembleia Geral da ONU. Eu tenho ouvido sempre Cabo Verde a tocar na tecla da vulnerabilidade dos Estados insulares. O senhor já fez isso em vários discursos que passou pelas Nações Unidas. Porquê? Os países não têm levado em conta as preocupações dos CIDs? Não têm levado na devida conta. Na conta que nós pensamos que devia ser tida em consideração. Por exemplo, para Cabo Verde, qual é a sua perspectiva? Quer dizer, nós neste momento nós fazemos parte do grupo dos pequenos Estados insulares e fazemos, digamos, o nosso trabalho nesse grupo. Pertencemos também à Associação dos Pequenos Estados Insulares, à OSIS. Eu referi-me no meu discurso da Assembleia Geral, referi-me às vulnerabilidades especiais desses pequenos Estados insulares. Insisti muito nisso na conversa com o Secretário-Geral das Nações Unidas, porque existe uma resolução das Nações Unidas que recomenda ao Secretário-Geral, neste caso António Guterres, que tome medidas de forma a acelerar a criação, a adoção de um critério, que tem uma designação que é Índice de Vulnerabilidade Multidimensional, MVI. O que é que quer dizer isso? É encontrar um critério que tenha em atenção elementos de ordem económica, social e ambiental, que possa definir os níveis de desenvolvimento dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. E a partir da aplicação desse índice, teriam aplicação os critérios de elegibilidade ao financiamento do desenvolvimento, ao tratamento de dívida e ao tratamento do comércio. Portanto, essa, digamos, é a nossa grande batalha da diplomacia CIDES, é que se encontre defina-se esse índice, e para isso contamos com o apoio construtivo,
denudado do Secretário-Geral das Nações Unidas para que esse critério, sendo encontrado, possa ser aplicado aos pequenos Estados insulares de desenvolvimento. E acredito que Guterres poderá dar essa ajuda. Sim, ele tem sido muito incisivo nas questões ambientais. Sim, são questões que lhe são muito caras. E, digamos, na conversa que nós tivemos, eu notei que ele tinha isso bem em conta e também tinha a ideia de que são esses os Estados, neste contexto de pandemia, e quando há grandes crises, esses são os Estados que sofrem um impacto, digamos, de uma dimensão muito maior do que outro tipo de países. A Constituição da República está a celebrar 29 anos e neste fim de semana nós tivemos uma manifestação em São Vicente, e aqui na praia, com as pessoas a pedirem mais justiça, uma justiça mais célere, mais eficaz, mais moderna, etc. Na nossa Constituição da República, a justiça precisa ser mexida em que parâmetros? Olha, eu sobre a Constituição, e eu aproveito para saudar o 29º aniversário da Constituição 92, que é fundante, verdadeiramente fundante do constitucionalismo moderno em Cabo Verde, do Estado de Direito e do Estado de Democracia. A Constituição nossa está válida, é efetiva, e eu diria que é como uma casa estimada que não precisa de edificações, mas precisa de ser aprimorada, de sofrer algumas benfeitorias. E falo, por exemplo, estou a falar em sede de possibilidade de reforma constitucional. No setor da justiça, é claro que todos nós sabemos que fala-se muito de justiça, é normal o discurso de que queremos justiça, queremos combater a injustiça, que a justiça não está bem. É um discurso quase generalizado. Ainda que, por vezes, por um lado, se confunda, digamos, o território da justiça com o da segurança. Por isso aparece às vezes quando há acontecimentos pontuais ou não de alguma violência, nomeadamente nos principais centros urbanos. E, por outro lado, se é admissível que um cidadão comum não tenha elementos que lhe possam traduzir-se em propostas concretas de reforma do sistema, creio que, quando se trata de organizações, de ONGs, de organizações, de associações cívicas, de outro tipo de instituições, deveriam também, a par das críticas, das exigências e reivindicações, apresentar propostas de solução. Que propostas que o constitucionalista Jorge Carlos Fonseca... Eu diria, repare, eu antes de ser presidente, há 21 anos, dirigi um estudo sobre o Estado da Justiça, que apresentei ao governo de então, que apresentava, creio, 26 grandes recomendações para a reforma do sistema da justiça. E eu noto, por exemplo, que ainda hoje, 21 anos depois, algumas delas não estão concretizadas. Não há vontade política para o fazer? Eu creio que, sim, não teria pejo em dizê-lo, é preciso alguma vontade política, alguma coragem política de levar a forma certas reformas. Mas se eu pudesse, em palavras muito breves, dizer o que penso sobre o melhor funcionamento do sistema de justiça, eu creio que o grande mal do nosso sistema de justiça e que se traduz num funcionamento que não é o ideal, é a ausência de responsabilização de todo o sistema. O que é que eu quero dizer com isso? Não estou aqui a defender, longe disso, porque isso não seria permitido num Estado de direito democrático, afastar o princípio da irresponsabilidade dos juízes, isto é, os juízes não podem responder pelo teor das suas decisões. Se eu discordo da decisão do juiz, tenho os meios legais de recurso, de impugnação, para a relação, para o Supremo, Tribunal Constitucional, reclamações, etc. Mas o que não pode haver é um sistema em que, acontecendo um fenómeno como, por exemplo, prescrição dos processos, isto é um processo que fica parado ou na gaveta, fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, sobretudo as prescrições chamadas monstruosas, anos de processos parados, ou que andam muito devagarinho, de não acontecer nada. Isto é, tem que haver um sistema de acompanhamento e fiscalização da atividade jurisdicional. E como é que se faz isso? Com mais juízes, com mais técnicos, com mais meios? É com mais capacitação técnica dos agentes judiciais, todos eles, juízes, procuradores, advogados. Isso é importante, uma cada vez maior capacitação técnica para que as decisões sejam bem fundamentadas, porque uma decisão bem fundamentada também mais facilmente é aceita pelo destinatário das decisões.
por mais magistrados na medida do que for possível e necessário, mas eu diria, por exemplo, por inspeções, verdadeiras inspeções judiciais do Ministério Público e inspeções para o sistema na sua totalidade. Porque estas inspeções agora não acontecem ou são há inspeções, muito mas falhas? O que o Estudo do Estado da Justiça há 21 anos propunha eram inspeções autónomas e para todo o sistema, isto é, que abrangia todo o sistema judicial. E para isso temos de ter um corpo de inspectores. Sei que não é fácil. Os Ministérios da Justiça, os conselhos têm procurado fazer o possível, mas tem que haver investimento, criatividade, para que haja inspeções verdadeiras e autênticas e com autonomia, que é a única forma de se poder apurar o que está bem, o que não está bem e encontrar as soluções e os remédios, inclusivamente por soluções digamos, administrativas ou disciplinares. Porque o sistema não pode funcionar desgarrado, sem responsabilização. Portanto, essa eu creio que é uma das medidas. Pode haver, a nível constitucional, alguns outros aprimoramentos, como eu disse. Eu, por exemplo, com a minha experiência, digamos, de antes de ser Presidente e 10 anos como Presidente da República, vejo, por exemplo, que o papel do Presidente no sistema. O Presidente da República, no meio o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no meio o Presidente do Conselho Supremo do Ministério Judicial. Mas é uma escolha muito condicionada. Isto é, o Presidente escolhe o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, escolhe, nomeia um nome que é proposto pelos membros do Supremo Tribunal. A mesma coisa acontece com o Conselho Superior de Magistratura Judicial. Eu recebo um nome, portanto, tenho duas hipóteses. Nomeio o que me é proposto ou rejeito o nome. Isto é, eu não posso escolher. Eu creio que devia haver uma alteração no sentido de o Presidente escolher o Presidente desses órgãos. Isto leva-me a perguntar-lhe... tem mais responsabilidades no funcionamento do sistema. Isto leva-me a perguntar-lhe, independentemente da Justiça, já que está a colocar o papel do Presidente na escolha de determinados nomes, se o Presidente da República, numa próxima reforma constitucional, não deveria ter mais poderes? A iniciativa da revisão constitucional cabe aos deputados. Isso, naturalmente, não impede que o Governo, que o Presidente da República não possa opinar, propor, sugerir. Mas é uma iniciativa do Parlamento e é dos deputados. E, portanto, o Presidente aí tem que ter alguma prudência quando não pode se arvorar digamos, em protagonista de uma iniciativa de revisão constitucional. No diálogo que tem com os outros órgãos de soberania, no diálogo que tem com a sociedade, pode propor. Eu tenho feito, por exemplo, nas minhas intervenções públicas, nos discursos pelo 5 de julho, pelo 13 de janeiro, muitas vezes nos discursos faço pela abertura do ano judicial, onde, digamos, eu tenho levado a público, ao conhecimento público, o que o Presidente pensa sobre o funcionamento da Justiça, em tudo isso, e isso está tudo recolhido, felizmente. Estou a falar numa publicação. Num aspecto mais amplo, em outras áreas que não sejam somente a Justiça. Sim. Outras áreas. Sim, há aspectos que merecem a revisão constitucional. Por exemplo, aspectos que têm a ver com a própria vivência do Presidente. Aspectos que têm a ver com a minha prática. Nós temos, por exemplo, pequenas coisas. O prazo de promulgação dos diplomas. Se o prazo do veto político é um prazo razoável, é um prazo de 30 dias, o prazo de promulgação é de 8 dias, é um prazo corrido. Isto é, contam os sábados e os domingos. É um prazo curto. Eu creio que poderia haver um pequeno acrescento a esse prazo de 8 dias. O regime de substituição do Presidente da República. Nós temos um sistema em que, olha, que é até curioso. Eu, no momento em que eu discurso nas Nações Unidas, e não há ato, digamos, mais simbólico, importante do ponto de vista das relações externas de Cabo Verde, que é discursar perante a comunidade dos povos da internação. Isto é, no momento que eu estou a discursar nas Nações Unidas, perante a comunidade internacional, ou no momento em que eu estou a dialogar com o Secretário-Geral das Nações Unidas, eu sei que, pela interpretação que se tem feito dominantemente da Constituição, há um Presidente que me substitui no país. Quer dizer, isso é absurdo. Quer dizer, são dois presidentes. Porquê? O que é que deveria acontecer nesta... Não, quer dizer, eu sempre tenho defendido que uma interpretação sistemática, correta da Constituição não leva a essa substituição nas ausências normais de um presidente. Sobretudo nos tempos de hoje, não é? Quer dizer, repare, imagine, por exemplo, um presidente na Europa que vai a Bruxelas
de manhã, volta à tarde, volta no dia seguinte, sai às 10, chega às 22. Então, nessas horas é verdadeiramente absurdo. Eu digo sem nenhum problema. Portanto, isto é, eu estou a ter um diálogo com o presidente angolano, a falar das relações Angola-Cabo Verde. Agora estive com o presidente da Namíbia, a falarmos sobre as relações Namíbia-Cabo Verde. E não estou a falar como o cidadão Jorge Fonseca, o presidente que lá está a falar em nome do país. Portanto, não tem sentido haver um presidente substituto ou interino. Portanto, isso resulta de uma boa aplicação dos critérios de interpretação jurídica, no meu entender. Mas como não tem sido esse o entendimento dominante, então que se esclareça isso numa oportunidade de revisão constitucional. Mas outros aspectos. Eu creio que o Presidente deve poder escolher o Presidente do Supremo Tribunal e o Presidente do Conselho Superior de Magistratura. E não essa escolha ou essa nomeação que, no fundo, é aceitar o nome que lhe é proposto, que é o que acontece neste momento de acordo com a nossa Constituição. Mas, noutras áreas, o Banco Central, a importância que o Banco Central tem hoje nos processos de desenvolvimento, digamos, do ponto de vista monetário e financeiro, eu creio que deve-se ponderar se aí também, como acontece com o Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República, se não deve ser o Presidente a nomear, ainda que sob proposta do Governo. Em relação à reforma da Constituição, há dias tive a oportunidade de lhe colocar esta questão e volto a fazê-lo, que é o seguinte. Durante a pré-campanha eleitoral, ouvimos que alguns candidatos, inclusivamente foi dito que o senhor tinha dupla nacionalidade, etc. Mas a minha questão não é por aí. De que forma é que podemos chamar os cabo-verdianos a participar na vida política do país, principalmente em eleições presidenciais, quando a Constituição da República limita estes cabo-verdianos que vivem fora do país de participar nas eleições? Não estaria aqui também aberto um campo para a revisão constitucional nesta matéria das eleições presidenciais, ou esta é uma questão que não se põe? Eu diria que nada deve opor a que o problema seja posto e seja discutido. Quer dizer, no âmbito daquilo que é a cultura democrática que é imposta pelo facto de nós termos um Estado constitucional. Quer dizer, nada opõe que se discuta. Mas percebo os fundamentos da solução que existe. Quer dizer, que foi adotada? Que foi adotada. Que é a ideia de... Quer dizer, repare, isto só vale para o Presidente da República, que é o mais alto representante da nação, o mais alto representante do Estado, que é uma espécie de símbolo da nação. E então quis preservar essa figura de possíveis conflitos, de possíveis incómodos que poderão surgir de uma circunstância de poder ter mais que uma nacionalidade. E foi por isso, já agora que referiu-se isso em jeito de parênteses, quer dizer, e foi por isso que, inegavelmente, nunca me passou pela cabeça, desde que sou cidadão de um país independente, ter mais que uma nacionalidade. Embora se pudesse tê-lo, nunca me passou pela cabeça sequer, e até passei por algumas dificuldades na minha vida pessoal, por exemplo, quando vim a Macau, de ter a minha mulher com passaporte português e amigos com passaporte europeu, e eu com o meu passaporte cabo-verdiano azul na fronteira da China, e ter que ficar meia hora, às vezes uma hora, a explicar onde ficava o país, a desenhar Cabo Verde, e até a brincar. Alguns amigos diziam-me na altura: mas porquê é que não arranjas um passaporte português que facilitaria a vida? Estarás a pensar em ser Presidente da República? Lembro perfeitamente dessa piada. Mas voltando à questão, percebo o argumentário das pessoas, sobretudo que vivem na imigração, de que um cidadão que tem uma nacionalidade portuguesa ou americana ou francesa ou outra, por necessidades profissionais da sua vida familiar e vida pessoal, e até para que isso pode traduzir-se em benefício para o próprio país, não é? O facto de poder ter outra nacionalidade, percebo o argumento, mas também compreendo os fundamentos de uma decisão dessa natureza. Mas isso não obsta que a questão possa ser discutida, apreciada, valorada, num ambiente de serenidade, desapaixonado, e encontraremos a melhor solução. Ou permanecer como está, haverá muita gente a defender essa posição,
e haverá outros que defenderão. Portanto, estará aqui aberto um campo para o debate, não é? É um campo para o debate, mas eu não diria que este seria um campo para uma revisão constitucional, através de uma opinião já definitiva, sólida minha em relação a isso. Quer dizer, à partida, defendo a solução que está na Constituição, estando aberto como cidadão a que se discuta a solução que possa permitir que um presidente tendo mais que uma nacionalidade possa ser presidente da República em Cabo Verde. Repare, não é só não ter mais que uma nacionalidade, é ter nacionalidade, ser cabo-verdiano de origem. Portanto, tudo isso se explica tendo em conta aquilo que é uma espécie de simbologia, aquilo que é uma espécie de retrato que está digamos, na nossa representação, no nosso imaginário coletivo do que é um Presidente da República, um chefe de Estado, o mais alto representante do Estado e da nação cabo-verdiana. Voltando a olhar para Cabo Verde, para questões económicas, nós temos neste momento um problema de transportes aéreos aqui em Cabo Verde. E recentemente foi uma notícia que foi dada ao longo desta semana. O Governo entregou um contrato que o PICV estava a pedir, o novo contrato entre Cabo Verde e a Lafleder, entregou este contrato ao Parlamento para os deputados avaliarem este contrato. Só que este contrato chegou ao Parlamento em inglês. A oposição diz que isto é inconstitucional e o Governo diz que não vê mal nenhum num contrato que foi celebrado em inglês chegar ao Parlamento. Qual é a posição do Presidente da República em relação a esta matéria? Como sabe, quer dizer, o Presidente da República não lhe cabe definir, executar a política do país em matéria de transportes, seja eles marítimos, seja aéreos. Mas posso lhe dizer, e posso confessar aqui, porque não há nenhum segredo de Estado, que nos últimos tempos não há reunião de acompanhamento e de informação que eu tenho semanalmente com o Primeiro-Ministro em que eu não falo com ele, que não aborde a questão dos transportes, seja eles marítimos e particularmente a questão dos transportes aéreos. Portanto, tenho acompanhado muito de perto o problema, as dificuldades, as soluções, as alternativas. E o que lhe posso dizer, porque é o que eu tenho dito também ao Sr. Primeiro-Ministro e algumas vezes ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, das vezes que nos encontramos, e também ao Sr. Ministro dos Transportes, é que a situação que temos neste momento não é uma situação muito razoável. Ainda até pouco tempo, há poucas semanas pelo menos, nas ligações aéreas internas, nós tínhamos um único aparelho. E eu pensava sempre, como Presidente e como cidadão, isto é um risco tremendo. Isto é, fazer a ligação entre as nossas 8 ilhas, não é? Porque há 8 ilhas, 8 ou 7 que têm ligações aéreas com um único aparelho. Se houver algum transtorno, alguma avaria no aparelho, corremos o risco de bloqueio num setor que é vital, é crucial para os cidadãos, para as famílias, para as empresas, para a vida económica. E, portanto, eu sempre tenho insistido com o Governo que, rapidamente, teria que encontrar soluções mais razoáveis, mais sólidas, de maior previsibilidade, tanto num setor como no outro, mas, neste caso, sobretudo, no setor dos transportes marítimos. Eu creio que isso é que é o essencial. Claro que está-me a pôr uma questão, digamos, de pormenor, de uma língua em que está o contrato. Porque o PICV diz que este contrato, chegando no Parlamento em língua inglesa, é inconstitucional. Quer dizer, não iria por aí, eu não diria tanto. Diria simplesmente isto. Eu, como cabo-verdiano e como Presidente de Cabo Verde, como tenho, às vezes exijo isso para outro tipo de... Não apenas para contratos, neste caso contratos de transporte aéreo, mas para acordos, para convenções internacionais. Até eu tenho exigido às vezes isso, até para programas. Porque às vezes eu recebo programas, às vezes uma outra embaixada ou entidade mandam programas de um evento em língua inglesa. Não é que eu não perceba o programa, mas eu digo sempre aos meus colaboradores, peço à entidade, se faz favor, que mandem na língua oficial do país, que é a língua portuguesa. Quer dizer, é de bom tom. Quer dizer, imagino que para os deputados, para o Parlamento, é mais facilmente ler um contrato, conhecer um contrato, avaliá-lo, ponderá-lo, se tiver uma língua que lhe é mais diretamente acessível. No caso
a língua portuguesa, que é a língua oficial, ou a não ser que fosse, por exemplo, no crioulo, na nossa língua materna. Ficou a vontade de fazer o crioulo língua oficial durante estes anos, já que esteve? O seu poder de influência ficou esta... Sim, eu aí tenho uma posição, quer dizer, a minha posição sobre, creio que é o artigo 9º, se não me engano, o artigo 9, línguas oficiais. Eu defendo que deve-se cumprir a Constituição, como se deve cumprir a Constituição no seu todo. E a Constituição diz que devem ser criadas as condições para a oficialização da língua materna em paridade com o português. E estas condições eu entendo que se devem acelerar os mecanismos para concretizar a Constituição. Isso sempre pôr em causa a importância que dou inegavelmente, que é concebidamente, a importância também dou à língua portuguesa como língua oficial, que também é nossa, é o meu entendimento. A língua portuguesa também é cabo-verdiana, é guineense, é angolana, é timorense, é brasileira. Mas a língua materna também é nossa. E a língua dos afetos, a língua da música, nada nos representa a nós mesmos como a nossa língua materna. E, portanto, resolver esse problema facilita todo o resto. Facilita a criação das bases técnicas e científicas da nossa língua materna, pode facilitar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa como língua não materna, desde que, e eu não sou linguista, ponho aqui a reserva por não ser linguista, mas ouço os linguistas, para certo tipo de soluções devem ser ouvidos os linguistas e os cientistas da língua. O senhor recebeu recentemente um grupo com uma petição ouvi os questionei-os, esclareci-me e esclareço-me sempre que possível, não tendo, digamos, a profundidade do conhecimento dos cientistas na matéria. Mas a mim parece, como cabo-verdiano, que se uma riqueza da nossa língua materna é também a sua diversidade, as suas variantes, qualquer solução que se tenha em vista como definitiva deve procurar preservar a riqueza traduzida nas diferentes variantes. Porque o crioulo de Santiago é importante, é bom, é sábio, mas também o crioulo do Fogo, o crioulo de São Vicente, do São Nicolau, portanto, esta variedade linguística toda é uma riqueza que deve ser preservada, qualquer que seja a solução que venhamos a encontrar. Muito bem, uma última pergunta e uma resposta rápida sua. A Presidência da República vai fazer algum evento para celebrar estes 29 anos da Constituição ou ficará reservado para o ano quando fizer 30 anos? Pensamos fazer, é claro, nós temos feito, quer dizer, está a ver esta edição, nós editamos e distribuímos gratuitamente muitos e muitos milhares de Constituição, todas as escolas, jovens, bibliotecas municipais deste país, organizamos 10 semanas de República, eu fiz palestras, aulas magnas sobre a Constituição em quase todas as escolas secundárias deste país e queríamos fazer a celebração. Não nos foi possível neste fim de emissão e com uma agenda apertadíssima que tenho nestas 5 semanas que me faltarão para ser Presidente da República, mas digamos que eu poderia dizer que eu guardaria para um número redondo, que é 30º ano, onde eu poderia comemorar, já não como Presidente da República, mas como cidadão Jorge Fonseca. E como alguém também que ajudou a escrever a Constituição da República. Sim, senhor, militante da cidadania, da Constituição e um defensor acérrimo da Constituição que nós temos, válida, muito adequada aos tempos que temos, em relação aos direitos, em relação aos deveres e em relação ao sistema de governo, que precisa apenas de pequenas benfeitorias para continuar a regular o país, que tem vivido com ela sem nenhuma crise política relevante, com estabilidade política, institucional e social. Muito bem, agradeço ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, por esta conversa no Jornal de Domingo.